Amados do Senhor, boa noite. Coloquemos-nos em pé. Vamos dar início ao nosso culto de adoração nesta hora, invocando o nosso Deus com a sua palavra santa e bendita, já adorando-o na beleza da sua santidade. O Salmo 96. Salmo 96. Cantemos as maravilhas do nosso Deus a uma só voz. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos Te adorar, ó Pai. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Dirija, Senhor, este culto. Dirija, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, ó Pai. Fique, Senhor, com o pastor. Dá-lhe, Senhor, sabedoria e entendimento e paz, Senhor, para falar da Tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvemos o Senhor. Desde que
Tem-nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero e te revelas-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja pode assentar-se? Nós temos a grande alegria nesta noite de ministrar o batismo infantil para Ana Elisa, filha do diácono Aritã e da Vanessa, membros em nossa igreja, e é com muita alegria que nós os apresentamos hoje
ao Senhor neste sacramento e rogamos a Deus as mais ricas bênçãos de Cristo sobre a vida da Anelisa, para que desde a mais tenra infância ela cresça em estatura, em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Talvez nas igrejas reformadas e nas igrejas reformadas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, junto com a Igreja Presbiteriana Independente, talvez a Igreja Anglicana e uma outra igreja reformada, as únicas que ministram ainda o batismo infantil, porque a nossa compreensão é que o batismo está em profunda continuidade com o Antigo Testamento. Portanto, assim como as crianças na Antiga Aliança, ao 8º dia, eram circuncidadas e assim ingressavam por meio deste rito em todas as bênçãos, graças e promessas da Antiga Aliança por meio dos profetas, contidas desde Gênesis 3,15 até a vinda do Messias, na plenitude dos tempos, mudando a modalidade e já tendo cumprido as profecias, permanecem as promessas. Portanto, ao ministrarmos o batismo, nós nada mais fazemos do que colocar a Anelisa debaixo destas promessas, debaixo destas mesmas graças e debaixo destas mesmas bênçãos, tendo seus pais como os fiadores humanos, para que a Anelisa tenha, no transcurso da sua vida, garantidas todas as manifestações e também todos os meios e todas as oportunidades para conhecer a Cristo, pela ministração da palavra, pela frequência no culto e tudo mais. Evidentemente que a fé e a salvação são propriedades pessoais, nominais e intransferíveis. A Anelisa jamais será salva e terá acesso a Cristo mediante a fidelidade dos pais ou a santidade desta igreja. Ela terá que fazer um encontro pessoal, único dela. Ela mesma receberá Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No tempo oportuno, quando já tiver o uso da razão, ela comparecerá diante desta mesma igreja reunida, tendo um ministro à sua frente, e aí sim, com seus próprios lábios, ela há de professar publicamente a sua fé em Cristo. Até lá, é nosso dever, como guardiães que somos das promessas de Deus e fiéis depositários que somos da sua palavra, de ir nutrindo e gerando no coração da Anelisa, por meio dos pais, também da igreja, este encontro, esta sede, este anelo por estar um dia para sempre com o Senhor. Por isso que agora passo a chamar aqui à frente a Vanessa e o Aritã. Também pode vir os pais de ambos, se quiserem vir para assistir mais de perto, não tem problema. Pode vir. Vanessa e Aritã. O sacramento do batismo é uma ordenação divina. Deus, nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a Igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu a sua aliança com todo o seu povo e também a sua descendência. As promessas são para os de perto, para os de longe e também para os vossos filhos, como fala Atos Apóstolos. Nossos filhos pertencem juntamente conosco à família da igreja. São filhos dos santos, são filhos das promessas, são herdeiros de Deus. O batismo é sinal e selo da remissão dos pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a igreja reafirma a verdade de que Deus estende sua graça às pessoas, mesmo antes de serem capazes de responder-lhes com fé. Visto que os irmãos desejam agora reivindicar esta bênção para sua filha, devem assumir os compromissos implícitos neste sacramento que Deus requer de todo o seu povo. Aritã e Vanessa, vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e pretende testemunhá-lo a Anelisa?
Vocês prometem educar esta criança crendo em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e nos princípios eternos e salvíficos do Evangelho, poder e salvação de Deus para todos aqueles que creem? Prometem? Vocês prometem dar boa educação, fazer tudo quanto puderem para que a Anelisa seja bem educada e assim possa por ela mesma ler e compreender as Sagradas Escrituras? Vocês prometem orar pela Anelisa, orar com ela, ler para ela as Escrituras, ensinar-lhe a amar e obedecer às Escrituras, conduzi-la ao culto, sempre, com frequência e com pontualidade, fazê-la inscrever-se na escola dominical para que tenha participação ativa e responsável na vida da igreja? Prometem? Pai de amor, graças te damos pela igreja de teu amado Filho e pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da tua graça. Jesus bendito, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança feita aos nossos filhos e confirmadas por este sinal e pelo singular sinal do teu amor agora no batismo. Espírito de Deus, vem agora agir sobre todo o teu povo aqui reunido e sobre esta criança, para que o batismo que celebramos não seja apenas símbolo, mas uma feliz realidade espiritual na vida dela, segundo a tua palavra. Em nome de Cristo, que nós oramos agora agradecidos. Amém. Agora a igreja, os membros desta igreja, fiquem em pé, por favor. No final, vocês levantem a mão direita e digam sim, prometemos, se vocês concordarem, evidentemente, com as disposições do nosso ritual. Amados membros e irmãos desta igreja, esta criança será agora recebida também no seio desta igreja por meio do batismo, e com seus pais serão membros e irmãos nossos. Agora eu vos pergunto, se esta igreja recebe a Anelisa, assumindo também a responsabilidade de dar a ela bom testemunho de Jesus Cristo, de viver o amor fraterno, de inspirá-la a seguir a Cristo com fidelidade, de amar as Escrituras, de zelar pela glória de Deus e ter paixão pelos pecadores. Estão dispostos e se comprometem a ajudar a Anelisa como comunidade formadora na fé? Sim? Prometem? Deus abençoe este propósito. Pode sentar. Que nome escolheste para esta criança? Anelisa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O hino 332, fiquemos em pé.
Palavra de Deus do Salmo 40. Diz assim a palavra do Senhor: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Glorioso Deus, tu és admirável nas tuas obras, e os teus feitos, ó Deus, excedem muito a nossa expectativa. Pai Santo, cônscios das tuas maravilhas e do teu poder invencível, é que nesta hora, quando estamos debaixo da influência da tua palavra, nós te rogamos que o mesmo Espírito que a inspirou trabalhe agora com liberdade, força, poder e graça em nossas mentes e corações, a fim de que fiquemos cativos às promessas que a tua palavra contém e nos apropriemos, ó Deus, delas para sermos úteis ao Senhor e fiéis ao chamamento à santidade. É em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. A igreja pode assentar-se. Amados, nós estamos naquele ciclo de sermões a respeito dos Salmos. Já é na série a terceira semana que nós contemplamos a revelação de Deus e a vontade do Senhor para a sua vida e para a sua igreja, na perspectiva e à luz da revelação bíblica contida nos Salmos. Desde o primeiro sermão, nós temos ressaltado algumas verdades sobre os Salmos que nos ajudam a compreender a sua vontade para a nossa vida, que nos ajudam a compreender
como melhor servir a Deus dentro do nosso contexto e como nos relacionarmos com Deus de modo responsável, proveitosa, adulta e assim por diante. A primeira coisa é que não existe nenhum outro livro na Bíblia dos 66 livros que tenham tamanha densidade e tamanha gama de informações a respeito dos movimentos da alma humana. Todos os autores e todas as personagens presentes no livro dos Salmos são pessoas dramaticamente complexas. São pessoas que vivem a crueldade da existência em face de Deus. São pessoas encharcadas de problemas. São pecadores confessos. São pecadores que ignoram a própria pecaminosidade. São homens que roçam com a santidade de Deus e quase são esmagadas pela majestade do Senhor e nem assim se tocam dos apelos de Deus. Mas há também corações quebrantados, humildes, pessoas que reconhecem a própria vileza e a própria torpeza diante da santidade de Deus e se refugiam nele desesperadamente, aurindo para a sua vida grande misericórdia e grande bênção. Também nós vemos no livro dos Salmos que Deus não se interessa apenas pelos grandes momentos da história, que Deus não está presente apenas nas grandes batalhas, nas incursões de Davi, nas vitórias de Saul ou em qualquer outra coisa, mas Deus é um Deus que se interessa pelas filigranas da vida. Deus se interessa e está atento naquelas coisas que parecem mais prosaicas, mais simples. Ali Deus também roça com a sua graça, ali Deus também se interessa pelas nossas reações, ali Deus leva em conta e pesa os nossos sentimentos. Deus é um Deus profundamente interessado em nossas vidas. Aí que nós vemos grandes momentos, com a coroação do rei, no Salmos 45, ou nós vemos grandes momentos de batalha, ou de vitória de Davi entrando logo depois de conquistar reinos, mas vemos também um Davi quebrantado, arrebentado diante de um Deus santo e da vileza do seu coração em face do seu adultério. Mas vemos também o salmista extasiado com a criação, chegando a dizer que a criação dá um testemunho patente e anuncia a glória de Deus, do nascente ao poente. Enfim, vemos um Deus sob o qual coisa alguma escapa da sua atenção e nada é desesperadamente sem importância ou vão que Deus não se interesse. Portanto, a nossa vida tem significância para o Senhor. Portanto, o que nós fazemos dela, daremos conta, porque Deus por tudo se interessa. Chegamos ao Salmo 40. E esse Salmo revela algumas coisas para o nosso relacionamento com Deus nessa noite. Semana passada, no Salmo 34, nós vimos que coisas nós devemos ter em mente quando nos dirigimos a Deus e porque nós podemos buscar a Deus com confiança, com anelos de amor, com sofreguidão, porque não precisamos nos desesperar quando nos encontramos em situações difíceis na vida, porque podemos buscar refúgio no Senhor sempre que as respostas e as expectativas humanas são falíveis, porque podemos contar com um colo sempre pronto para acolher-nos quando nos jogamos como crianças nos braços desse Deus. Hoje, no Salmo 40, é também a oração de um aflito. O Salmo 40 é a oração de alguém que está no meio de um turbilhão. Existem situações que escapam ao seu controle, que humanamente este homem, o rei Davi, não pode resolver. Ele não consegue enfrentar os seus inimigos, ele não acha respostas evasivas, portas abertas, ele está premido pelas circunstâncias. Mas tem uma coisa interessante, o Salmo 40 não é o salmo de um coitado. Se você lê o Salmo 40, achando que o Salmo 40 é de um homem que se vê vítima das circunstâncias,
Se você está achando que o Salmo 40 é o salmo de oração de um homem que está sendo perseguido, está morrendo de autocomiseração, está com dó de si mesmo, alguém que acha que ele é vítima, estão todos contra ele, ele estava certo, não fez nada de errado, e ele não consegue compreender como as coisas estão contra ele. Se você está achando que o Salmo 40 é de alguém que é um alienado, você está muito enganado. O Salmo 40 não é orado por alguém que se acha um coitadinho, vítima, perseguido, alguém contra todos estão contra ele e ele não tem explicações por quê. Davi não se justifica. O versículo 12 do Salmo diz assim: os meus pecados me alcançaram, as minhas iniquidades se abateram, me alcançaram, os meus pecados, os meus problemas são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Davi sabe que está sofrendo, nós não sabemos qual é a aflição, o Salmo não diz, a Bíblia não revela, mas Davi sabe que não está sofrendo impunemente. Davi sabe que as consequências do entorno da sua vida são simplesmente resultado das suas opções. Portanto, Davi não transfere culpa. Davi não diz que ele está naquela condição porque fulano perseguiu, porque ele era o rei bonzinho e não respeitaram a sua autoridade, ou porque não compreenderam o seu discurso ou o que ele diz. Também Davi não é alguém que fala assim, também não posso fazer mais nada, todo mundo é contra mim, nada dá certo. Davi também não se justifica, pois é, eu bem que tentei, mas sabe como é que é, eu sou uma pessoa problemática, vocês não me compreendem. Davi diz diante de Deus, as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas transgressões, pois é, elas me alcançaram. Tudo o que está acontecendo agora, esse desarranjo da minha história, esse lugar sem pega, esse chão movediço, que não é como uma rocha, estas coisas que roubam de minha segurança e a felicidade, não são coisas instantâneas. Elas não estão acontecendo por acaso. Elas são, na verdade, o acúmulo, e agora arrebentou o dique, e elas agora tomam conta da minha vida, mas elas são uma somatória de negligências, rebeldias, indiferenças, pecados, transgressões, romper limites, recalcitrações e uma série de outras coisas que eu poderia dizer aqui em face da santidade de Deus, das exigências da sua palavra. Quantos casamentos chegam a um nível de insustentabilidade e, na verdade, não foi aquele fato, naquele momento, que verdadeiramente levou à quebra do pacto nupcial. Foi uma série de negligências, de desamor, de desmandos, de falta de atenção, de cuidado, de cumprimento com as responsabilidades, de viver os votos, que levou, no final das contas, a tal coisa. Quantos filhos nossos deixam a segurança e o conforto do lar e de repente se veem no meio das drogas e em bebidas e outras coisas mais, e nós achamos que foi assim, uma loucura. Mas a Bíblia diz, pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina do Senhor. Quando nós também não compreendemos, não sabemos medir, dosar, conversar, oferecer a segurança do amor em forma de autoridade, ou de autoridade em forma de amor serviçal, e uma série de outras coisas, um dia, essa loucura, essa vontade de pleitear autonomia, de proclamar-se dono do seu nariz, leva com que eles levem em conta um passado em que eles foram confrontados, mas não foram confortados. Lhes impôs, mas não lhes foi dado com graça. A natureza nunca desculpa, ela sempre manda a conta um dia. E vem sempre acrescida com juros e correções. Davi está diante de Deus, dizendo assim, olha, os meus inimigos me cercam, a minha chapa já esquentou,
a minha batata está assando, a coisa está pegando para o meu lado, mas não tenho desculpas. Não vou ficar desfiando na tua presença, ó Deus, uma série de justificativas. Na verdade, os meus pecados me alcançaram. Quantos cristãos desta igreja ou de outra se veem de repente com a vida toda degringolada, toda enrolada, com dificuldades inclusive de depois frequentar a casa do Senhor. Uns deixam de vir, até mesmo, irmãos, saibam disso, por vergonha com o passar do tempo. Mas como chegaram a esse estado de coisas? Dá uma olhadinha na vida pregressa. Quantas deserções da vida devocional, quantas vezes absolutizaram o entretenimento, o lazer, fazendo contraponto às obrigações da vida cristã, foram fazendo pequenas concessões ao longo da vida, pequenas concessões. No caso dos filhos, os pais foram fechando os olhos, fazendo o que não viam, não dando atenção, relevando, tolerando, tolera uma vez, tolera duas, tolera três, na terceira não volta mais. E não tem mais por que voltar. Quando nós vamos afrouxando e deixando, porque é normal, porque ele sabe o que faz, porque ele tem juízo, porque ele conhece a verdade, não tem mais o que falar, e vamos fazendo pequenas concessões, vai chegar uma hora que não tem mais como cobrar. Davi soube disso. Davi não procurou respostas na sociologia da sua época, na psicologia da sua época, em qualquer outra coisa. Davi sabia que os seus pecados haviam alcançado. Aliás, foi a mesma coisa que matou Saul na sua última batalha. Saul não morreu pela espada, da sua própria espada, de suicídio. Saul morreu porque os seus pecados o alcançaram. E no meio da batalha, para onde ele não tinha como fugir. Uma parábola histórica, porém, numa metanarrativa, para fazer-nos compreender que conosco é a mesma coisa. Entretanto, esse salmo é o salmo de um aflito e é um salmo de alguém que não se justifica, mas não é um salmo de um desesperado. É um salmo que conhece muito bem o coração misericordioso do seu Deus. E aqui eu quero deixar 3 grandes verdades para a nossa noite, para fazer um sermão bem presbiteriano de 3 pontinhos, coisas que eu nunca faço, farei nessa noite um sermão de 3 pontinhos. Primeiro ponto, Davi apela para a sua memória religiosa. Do primeiro versículo ao versículo 9, Davi não faz outra coisa do que relembrar os feitos de Deus na sua vida. Davi tem uma história para contar dos feitos de Deus, por isso mesmo Davi sabe como seu Deus age. Que ainda que permita um tempo de prova e de dificuldade, ainda que Deus pareça distante e silencioso, ainda que pareça surdo aos nossos ouvidos, às nossas vozes, ou cego às nossas necessidades, Deus, no tempo dele, que a ele pertence, quando lhe aprouver, ele interfere nas nossas vidas, provendo o livramento de que tanto temos necessidade. Porque Davi é autor do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai ser agora que Deus faltará a Davi. Mas é interessante. Eu escrevi na pastoral desse domingo que a fé cristã descansa tranquilamente sobre paradoxos. Não é uma questão matemática exata. O mesmo Deus que elege e predestina desde toda a eternidade é um Deus que espera a resposta humana e responsabiliza o homem por dizer não ao Evangelho. O mesmo Deus que oferece graciosamente o perdão, ele exige que o homem se arrepende. O mesmo Davi que sabe que a sua situação aflitiva é fruto das suas delinquências e das suas transgressões, também sabe que o seu livramento será fruto daquelas experiências nutridas
cultivadas, vividas e agradecidas do tempo em que Deus agiu. Irmãos, a fé cristã, isso que você está vendo na sua frente, essa mesa branca, com esses pães, com esses cálices, eles são a síntese da vida cristã. A vida cristã é, antes de mais nada, uma vida memorial. Quando nós olhamos para isso, para esta mesa, nós lembramos de tudo que Deus em Cristo fez em nosso favor e em nosso lugar. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos o plano executado no tempo, estabelecido na eternidade. Mas quando nós olhamos para o presente, para o agora de nossas vidas, nós não contamos com as misericórdias de amanhã. Nós contamos com as misericórdias de hoje, puxando pela memória as bênçãos de ontem. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que me dá esperança? É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus são inesgotáveis. Davi sabia que nós vivemos de memória. Mas para ter memória, precisa ter tido uma experiência. Para haver memória, é preciso ter tido vida. Em tempo de aflição, se você não tem uma memória afetiva, graciosa, cultivada, guardada, agradecida no coração do tempo em que Deus cuidou, protegeu, abençoou, salvou, quando chegarem os dias da aflição, você será consumido pela tristeza e vai viver desesperadamente sem ter para onde ir. Por isso que nós não podemos perder tempo. Nós temos que amealhar, juntar, recolher, colecionar, guardar o máximo possível de memórias abençoadoras, de experiências de um tempo em que Deus cuidou de nós. Por isso que o culto dominical é importante. E há quem não valorize, porque no culto dominical nós atualizamos na memória a ação de graças de coisas vividas. Deus prescreveu o culto para que nós não nos esquecêssemos de que Ele é bom. Porque se nós não agradecemos, nós não nos sentimos agradecidos. Se nós não nos sentimos agradecidos, nós não temos coragem, motivação, por que buscá-lo em tempo de aflição. Mas também, como Deus não deve misericórdia a ninguém, porque Deus não deve favor a ninguém, Deus não tem por que socorrer-nos e salvar-nos. Vocês sabem que o pecado que Jesus Cristo mais odiou nos fariseus foi o pecado da ingratidão. E se você olha para o Antigo Testamento, a revolta de Massá e de Meribá, e a terra abriu e engoliu Datã, Abirã e sua família, porque eles foram murmuradores, ingratos, eles não agradeceram pelo maná, não tinham coração cheio de gratidão pelas codornizes, não cantaram as maravilhas de Deus quando saiu água da rocha, mas queriam sempre mais e não foram agradecidos. E olha que em 40 anos, os pés não se incharam, as roupas não se gastaram, as sandálias dos pés também não se perderam. Durante 40 anos, um toldo de nuvem cobria no sol escaldante, e na noite mais negra do que o betume, havia um facho de luz que conduzia o povo e alumiava o acampamento. Quando as serpentes abrasadoras picavam, bastava olhar para a serpente de bronze e na hora ficavam curados. Moisés, do alto dos seus 120 anos, vai dizer às Escrituras que nem a sua vista estava cansada. Ele conservava o frescor da juventude, nada obstante os tempos de lida e de luta, porque Deus cuida dos seus. E a Bíblia, no livro do Deuteronômio, vai dizer lá no capítulo 8, no capítulo 9, olha, quando vocês entrarem em terras que vocês não cultivaram, morarem em casa que vocês não construírem, e comerem daqueles frutos que vocês não colheram, não vão dizer, foi o nosso braço e a nossa força, a nossa inteligência que nos deram isso, mas foi o Senhor que providenciou todas as coisas. A Bíblia é um livro de recordações.
de memória permanente, de atualização histórica das nossas lembranças, do amor gracioso, da atuação poderosa, do cuidado magnífico, de um amor peculiar, digitalizado assim próprio, nosso, de Deus por nós. Quem não tem uma história de Deus para contar, dificilmente saberá e poderá recorrer em tempo de aflição. Então a primeira lição desta noite é a lição de Davi. Relembre, colecione, guarde num lugar muito especial na sua alma e no seu coração desses momentos felizes e verdadeiramente milagrosos de Deus na sua vida, porque você vai precisar um dia deles. Você vai precisar um dia deles. Aliás, chega um dia na vida, a única coisa que nos sobra e que faz sentido são as nossas lembranças. Em se tratando de Deus, é a mesma coisa. Se justifica. Segundo, Davi, antes mesmo de apresentar a Deus a sua agonia, Davi louva o Senhor. Louva a história de Deus. Adora. E nós precisamos louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Gente, pelas minhas contas, nós tivemos 9 ofícios fúnebres aqui na igreja nesse último mês. As minhas contas. Durval diz, não sei se foi o Virgílio hoje, diz que já é o 10º. Eu contei 9. Pode ser que tenha escapado alguém. Mas é interessante que todos os pastores que fizeram a primeira oração em todos os ofícios fúnebres começaram as orações do mesmíssimo jeito. Te damos graças, Pai Santo. E continuava a oração. Todos os pastores, inequivocamente. Desde a minha insignificante pessoa que fiz a primeira oração no primeiro dia do primeiro defunto, até o último que ontem começaram do mesmo jeito os pastores. Te damos graças, Pai Santo, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na partida, mesmo com motivos para chorar amargamente, o cristão sabe que é seu dever agradecer, louvar, bendizer, porque a louvação é a substância da alma cristã. Aliás, fomos constituídos como um povo santo para a adoração. Para isso, o fim das missões é que Deus quer adoradores para si. Quero convidar a igreja a ter memória agradecida, colecionar memórias, saber pontuar na sua história os pequenos e os grandes milagres de Deus. Poder escrever, narrar como Deus foi bom, como deu benefícios, resgatou, restaurou, perdoou, curou, tratou. E depois, seja quais forem as circunstâncias, te adorarei, Senhor. Até um hino, parece que assim, um cântico, né, alguma coisa. Você sabe que música não é exatamente o meu forte, mas nós cantamos de vez em quando aqui na igreja. Te amarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Te servirei, serei fiel a ti, Senhor, não importam as circunstâncias. As circunstâncias não determinam a nossa felicidade. Deus sim. As circunstâncias não determinam a nossa qualidade de vida. Deus sim. As circunstâncias não nos dizem quem somos. Deus sim. Agora, se as circunstâncias determinam a nossa vida, as circunstâncias se tornaram o nosso ídolo. Portanto, louve a Deus, cante as suas maravilhas, busque palavras, meios, maneiras, motive-se a partir das suas memórias, a partir das suas lembranças, e louve a Deus. Meu último conselho, à luz das Escrituras, expondo para você nessa noite a palavra de Deus, é que se as circunstâncias não determinam quem nós somos, pelo menos a história nos põe no nosso lugar. Que com o passar do tempo, vocês sabem que nós temos a tendência de nos sentirmos donos do nosso próprio nariz, muito fortes,
Muitos têm dinheiro, outros têm poder de decisão, outros dizem assim. Há pouco tempo atrás, um presbítero disse para mim assim, que alguém falou assim, não dependo daqui não, qualquer hora eu vou embora, não tem nenhum problema, não tem nenhuma consequência, eu tenho minha vida não sei aonde. Pois é, se você quer um Deus que te responda com graça, se você quer servir um Deus verdadeiro, que não vai te bajular, você tem que fazer a oração de Davi a partir do versículo 17. Quanto a mim, eu não sou a rainha da cocada preta, nem a última bolachinha do pacote. Eu não estou por cima da carne seca, e nem sou uma pessoa especial, pipoca nenhuma. Deus não me deve nada. Sabe o que eu sou? Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Martinho Lutero diz que a oração que Deus ouve e a bênção que Ele entrega é a do mendigo. Ele pede como se nada tivesse direito a receber e estende as mãos grato por qualquer coisa que lhe é dado. Quanto a mim, eu sou pobre, Deus não me deve nada, a vida não me deve nada, as pessoas não me devem coisa alguma, em se tratando de cristãos, exceto o amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, fala Paulo na carta aos Romanos. Mas quando for orar, não se justifique. Não pense você que você tem razão, que Deus vai te ouvir porque você está coberto de razão, ou porque você pode dar rumo à sua vida e fazer o que bem entende. Deus está próximo do que tem o coração contrito e abatido, daqueles que dizem, quanto a mim, Senhor, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, Tu és o meu socorro e meu libertador, meu Deus, não te demores. Irmãos, se essa oração fosse encontrada nos lábios de qualquer outro homem, talvez eu não me surpreenderia. Talvez se você tivesse escrito essa oração, eu ia dizer assim, é verdade. Quem que é a Rosane? Ou Paulo, presidente samaritano. Mas aqui é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que quando Saul matava 1000, ele matava 10.000. Era um homem irresistível. Tão poderoso era em batalhas, na guerra, que Deus nem permitiu que ele construísse um templo, porque suas mãos estavam cheias de sangue. Mas era um homem coberto de realeza, ungido por Deus. Era mais do que rei, era rei, mas tinha ofício sacerdotal e também era profeta, porque os salmos são proféticos. Davi é o tipo perfeito de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Mas sabe como ele se coloca diante de Deus? Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, e é por isso que Deus cuida de mim. Maria, mãe de Jesus, lá no livro de Lucas, vai cantar algo parecido. O Senhor olhou para a humildade da sua serva, porque Ele abate os poderosos e ergue os humildes, despede os ricos de mãos vazias. Porém o Senhor cuida de mim. Quero convidar você nessa noite a puxar pela memória e falar como salmista, que poderei oferecer ao Senhor por todos os seus benefícios. Erguerei o cálice da bênção e darei glória, graças ao Senhor, porque eu sou pobre, infeliz, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quero terminar aplicando essa ceia. Quem é que pode participar dessa ceia aqui? Tecnicamente falando, todos os que estão em Cristo, que pertencem a uma igreja evangélica, que não estão em disciplina, que frequentam regularmente a casa do Senhor, tem a sua vida consertada com Deus e está em paz com os irmãos. Mas pode participar dessa ceia fundamentalmente quem tem uma memória agradecida. Sabe o que está escrito
numa taubinha aí na frente dessa mesa? Em memória de mim. Pena que faltou fazer isto em memória de mim. Em memória. Só pode celebrar esta ceia e só pode participar dela quem tem memória afetiva, grata, abençoadora dos feitos de Deus em sua vida. Quando nós tomamos deste pão e deste cálice, é porque nós temos certeza de que Deus fez uma história de salvação conosco, comigo e com você. E por isso somos gratos. É por isso que, tecnicamente também, este sacramento é chamado de Eucaristia, que quer dizer obrigado. Só isso. Eucharistos, em grego, é obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, sem que eu merecesse, porque eu continuo na condição de Davi. Sou pobre, sou necessitado. Pare com essa empáfia. Pare com essa empáfia. Você não precisa ter a última palavra, está certo com tudo. Você não precisa ter sempre a razão. Você não precisa fazer-se de vítima. Estão todos contra mim. Pare com a teoria da conspiração. Estão conspirando. Muitos dos nossos sofrimentos não são mais do que resultado da nossa vida errada, ou pobre, ou quase inútil diante de Deus. A maioria dos nossos sofrimentos nos alcançam como fruto da nossa negligência, da nossa desobediência. Deus não toma o culpado por inocente, é palavra dele. Outras tantas é verdade. São contingências históricas que se abatem sobre nós sem que nós sequer tivéssemos alguma coisa a ver. Mas aí também tem um propósito de Deus, trabalhando o nosso caráter, melhorando a nossa ética, refinando a nossa moral, temperando a nossa vida, nos tornando mais capazes de mais e de melhores bênçãos. Mas numa ou noutra situação, o meu convite é: recorde-se graciosamente do amor de Deus, celebre-o em seus louvores, cante as suas glórias, reconheça-se sempre como alguém que depende dele. No mais, é blefe e bravata. Você sabe que você não está com essa bola toda. Se não fosse o Senhor, nem o seu coração estaria batendo nesta hora. Por isso que vamos aproximar-nos agora desta mesa, trazendo os dízimos e as ofertas também do Senhor, como expressão da nossa gratidão, da nossa adoração, certos de que somos pobres, mas o Senhor se interessa por nós, cuida de nossas vidas, e Ele quer alimentar-nos com a sua graça e com o sacramento. Deus nos abençoe e nos guarde. Fiquemos em pé, cantemos o hino 172, chuvas de bênçãos. Em qualquer momento, em qualquer lugar, você sentir desejo, a vontade no coração de vir e colocar no gasofilácio as suas ofertas, o seu dízimo, você poderá assim fazê-lo. Cantemos. Benditos trazendo chuvas de
Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo culto que ora te prestamos. E agora, Pai Santo, queremos fazer subir a tua presença, a nossa ação de graças, também pelo sacramento que ministramos em honra do Senhor, fazendo memória agradecida e adorante daqueles eventos que importaram em nossa salvação, quando, enviando o teu Filho, ele, por obediência ao Senhor, em perfeita justiça e retidão, morreu na cruz em nosso favor e em nosso lugar. Assim, ó Deus, quitando a dívida que tínhamos junto ao Senhor, e foi sendo aplicado assim então em nossas almas os benefícios dessa justiça, desta obediência e desta retidão. E assim, Pai Santo, separados como um povo santo, próprio, particular do Senhor, e que rendemos-te graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, desde aquele momento que fomos salvos. Por isso, Pai Santo, aceita a gratidão, o louvor e a adoração da tua igreja reunida nesta noite, e que desça sobre nós as tuas mais preciosas e ricas bênçãos celestiais em Cristo, de que tanto temos necessidade. E alimenta-nos, ó Deus, com esse sacramento, para que a nossa fé seja fortificada, a nossa esperança aumentada e o nosso amor afervorado. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Enquanto cantamos o hino, Trindade Adorada. Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Já pode sentar-se? Agora é hora de preparar-se para a ceia do Senhor. Você estando em comunhão com a sua igreja, não estando em disciplina, tendo frequentado regularmente as reuniões de adoração, os cultos dominicais ou outra experiência que o valha, você é deputado, franqueado para esta mesa. Os demais devem resguardar-se deste momento, uma vez que a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, diz que muitos, por não discernirem o corpo do Senhor, é que estão enfermados e não poucos dormem. Esta é a hora de privilegiarmos a aliança que Deus estabelece com aqueles que nele creem. E esse sacramento é memória do sacrifício daqueles que já foram comprados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito do Senhor, justificados em sua obediência e adotados como filhos. Esta é uma mesa para os filhos do Senhor.
enquanto o presbítero serve os demais presbíteros, né, é hora de você fazer a sua introspecção e vasculhar a sua alma e o seu coração, nada encontrando que o impeça, coma do pão, beba do cálice.
Oremos. Fiquemos em pé. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos tão importantes diante do Senhor, onde nós pudemos contemplar a Tua presença através desse culto prestado somente a Ti. Que nossas vidas, Senhor Jesus, cada vez mais venhamos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Sofreu toda a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, e criou um novo e vivo caminho diante do nosso Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por nossas vidas, por essa criança que foi batizada hoje. O Senhor capacita a seus pais a educá-la, a ensiná-la. E nós, como igreja, Senhor Jesus, também mostremos verdadeiramente esse amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.